Finalmente li o livro hypado A Paciente Silenciosa. Ele é um thriller de suspense e confesso que eu gostei bastante. Meu nome é Débora, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe. Vou deixar também aqui as minhas outras redes sociais. Então, nesse livro daqui, a gente conhece sobre a nossa protagonista, que se chama Alice. Ela é uma pintora, uma artista muito conhecida, muito famosa, e que, infelizmente, ela comete um assassinato de matar o marido dela com 5 tiros na cabeça. Então, isso tudo acontece e é claro que ela é levada para um hospital psiquiátrico que se chama Grover. E depois que isso tudo acontece, ela fica muda, ela decide não falar mais por anos e anos. E aí tem esse suspense, porque a gente não sabe de fato o que aconteceu, de fato o que motivou ela a matar o marido dela. Então o suspense começa aí, em que ela tá muda, já faz 6 anos que isso aconteceu, que ela tá nesse hospital do Grover, e que a gente não sabe a verdadeira história. Só sabe que ela matou o marido dela. Sendo que ela tinha uma vida perfeita. Como eu já falei, ela era uma pintora, uma artista bem famosa. Ela pintava quadros excelentes. E ela estava fazendo uma exposição desses quadros que ela tá. Então não tinha porquê. Por que será que ela de fato matou o marido? Então a gente não sabe e a gente vai ter que descobrir aqui lendo esse livro. O marido dela se chama Gabriel e ele é um fotógrafo muito conhecido também. Ele faz várias fotos para revistas, então ele é muito famoso e ele acabava chegando muito tarde dos trabalhos dele, porque saía muito cedo para fotografar. Então, e quem era de fora da bolha deles achava que a vida deles era perfeita, o casamento era perfeito, os dois se amavam muito. Então, aqui a gente não sabe de fato o que aconteceu. Aqui, na verdade, quem conta essa história é o Theo, que é um psicoterapeuta, e ele, na época, ele vê a história da Alice nos jornais e ele fica um pouco intrigado do porquê que ela fez isso, o que aconteceu, tipo, ele falando, né, eu quero ajudar ela a falar, a sair desse estado de pânico, porque era isso que eles achavam, né? Por ela não falar nada. Por que ela não fala nada pra polícia? O que de fato aconteceu? Então aqui o Theo é que conta essa história pra gente, e como ele é um psicoterapeuta, ele não trabalhava no Grover, ele trabalhava em outro lugar, e depois de 6 anos abre uma vaga para esse hospital e ele decide fazer uma entrevista de emprego pra lá e acaba passando. E era o sonho dele durante 6 anos aí, pensando nessa história que de fato aconteceu. Então, quando ele vai trabalhar no Grover, ele conversa lá com o chefe dele e fala que gostaria de tentar uma terapia com a Alice, para ver se de fato ela fala, de fato ela consegue falar, para explicar o que motivou ela a assassinar o marido dela. E aqui nesse livro a gente tem 2 visões. Um é o Theo, falando, explicando, ele investigando de fato a história da Alice, como ela era na infância, os parentes, o que aconteceu, quando que ela começou a namorar o Gabriel, quando que eles se casaram, tudo mais. Ele fez essa investigação toda, tipo uma investigação policial mesmo, de fio a fio. E aqui a gente também vê um diário da Alice, o que está acontecendo mais ou menos ali com o passar dos anos, né? Antes dela assassinar tudo bem, Thor? Antes dela assassinar o marido, então ela tem um diário e aqui tem algumas partes que mostram o diário dela. Esse thriller psicológico tem um enredo muito bom que eu gostei bastante. Como eu falei, aqui tem 2 visões, né? O Theo tentando descobrir o que de fato aconteceu com a Alice, como ela era, e o diário dela. Então aqui a gente consegue entender melhor de como era a vida dela, como ela pensava. Então achei bem interessante para o enredo da história. E com isso, enquanto a gente está lendo, a gente começa a desconfiar de muitas coisas,
de muitas pessoas, do que de fato, e a gente começa a criar teorias na nossa cabeça, o que pode ter acontecido, o que pode ter levado ela a fazer isso, qual foi o motivo, será que teve alguém? E tem uma parte aqui no livro que fala que o pessoal, né, tipo, da história, né, os vizinhos tipo comentam, será que foi por causa de uma traição? Será que é porque ela é louca? Será que foi por causa de dinheiro? Então, conforme a gente vai lendo, a gente vai começando a entender um pouquinho como é que era a vida da Alice e do Gabriel e como é que é, tipo, o Theo tentando ajudar ela, né, de como ela também é tratada no hospital do Grover. Faz também a gente pensar e refletir bastante do porquê que ela teve esse sangue frio de matar o marido e depois permanecer em silêncio durante anos. Durante anos ela não falou uma sequer palavra. Tem aqui uma parte que fala sobre Alceste, que é uma história bem antiga, que eu não vou explicar aqui, porque tem a ver com o livro, mas eu achei bem interessante essa história, eu achei bem interessante o autor colocar essa história. Então ele conseguiu construir personagens muito fortes, muito marcantes, ele conseguiu desenvolver bem esses personagens, tanto os principais quanto os secundários. Eu achei bem legal, bem interessante. Ele conseguiu construir uma história um aspecto sombrio e várias reviravoltas que acontecem e que faz e que intriga o leitor a continuar lendo. Então é um livro muito fluido, é uma leitura bem simples, é uma leitura bem dinâmica, que você lê de fato rapidinho. Então ele vale esse hype todo, né, que a gente escuta falar sobre a paciente silenciosa. Eu gostei bastante desse livro. Ele explora temas que a gente não vê tanto assim em livros, pelo menos eu não tenho costume de ler tanto assim, como traumas, como inseguranças, como culpa, você olhar para dentro de você mesmo, sobre terapia, que muitas pessoas acham que terapia é coisa de quem é maluco, completamente maluco, e não é bem assim. Tem uma frase aqui no livro que eu gostei bastante, que é uma terapeuta falando o que é terapia, que eu achei bem interessante. Eu vou dar uma olhada aqui, né? Vou procurar aqui e vou falar para vocês essa frase. Essa frase que é: terapia não é só questão de falar, é uma questão de proporcionar um espaço seguro, um ambiente de acolhimento. A maior parte da comunicação não é verbal, como eu tenho certeza de que você sabe. Então, é bem legal. Tem outra frase também, já volto. O objetivo da terapia não é consertar o passado, mas permitir que o paciente enfrente a sua própria história e sinta a sua dor. Então, o bom desse livro é que ele fala sobre esses temas que são importantes da gente conhecer, né? E aqui a gente começa a ver de fato como é que é uma mente assim, uma mente doente, uma mente em que sofre, uma mente que tem culpa. Então, é demais esse livro. Se você tiver oportunidade, leia. É um livro que faz você refletir sobre alguns aspectos da sua vida. Então, é um livro completo, gente. Os personagens são bem construídos, o enredo é bem construído, o ambiente é bem construído. Você fala sobre assuntos importantes, trauma, culpa, solidão. Esse livro faz com que você sinta vontade de ler para saber de fato o que aconteceu com a Alice, para saber de fato do porquê que ela teve esse sangue frio, de saber o motivo dela não estar falando nada, dela se manter em silêncio durante anos e anos. Então, o que de fato aconteceu com ela. Então, é um livro que é muito legal, é muito divertido ler, é muito intrigante e você lê bem rapidinho. Ele tem 300 e poucas páginas, mas é um livro que você lê que você nem sente que está lendo. Então, eu concordo com o hype, gostei bastante e recomendo a leitura de A Paciente Silenciosa. Então, se você já leu, comenta aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse livro, se você gostou, se você não gostou. Então é isso aí, eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo.